Meu genro tentou me roubar e me declarar incompetente aos 71 anos. Descobri que sou milionária e agora administro um império que protege idosos. Meu nome é Helena. Tenho 71 anos e até poucos meses atrás, eu era apenas uma avó comum, vivendo tranquilamente na casa onde criei meus 2 filhos e onde meu marido Fernando passou seus últimos dias. Achava que conhecia minha vida, que sabia exatamente quem eu era e qual era meu lugar no mundo. Como eu estava enganada. Tudo começou numa manhã de março, quando minha filha Carla chegou à minha casa acompanhada do genro Roberto. Eu estava regando minhas begonias na varanda, como fazia todas as manhãs desde que Fernando morreu, há 3 anos. Era um ritual que me trazia paz, me conectava com as memórias dele, que sempre dizia que eu tinha o dom de fazer qualquer planta florescer. Mãe, precisamos conversar, disse Carla, e algo no tom dela me alertou imediatamente. Não era o mesmo tom carinhoso de sempre. Havia uma frieza ali, uma distância que me deixou com um nó no estômago. Preparei café, como sempre fazia quando eles vinham me visitar. Coloquei os biscoitos que ela adorava quando criança na mesa da cozinha, junto com as xícaras de porcelana que eram do enxoval do meu casamento. Mas quando nos sentamos, nenhum dos dois tocou no café. Mãe, Roberto e eu estivemos conversando, começou Carla, evitando meu olhar. Esta casa está muito grande para você. É perigosa para alguém da sua idade viver sozinha aqui. Senti um calafrio percorrer minha espinha. Perigosa? Carla, eu moro aqui há 35 anos. Conheço cada canto desta casa. Exatamente, interveio Roberto, com aquele sorriso falso que sempre me incomodou. A casa está ficando velha, assim como... Bem, todos nós ficamos mais frágeis com o tempo. A insinuação me atingiu como um tapa. Eu não sou frágil, Roberto. Faço todas as minhas tarefas, cuido do jardim, dirijo perfeitamente bem. Mãe, na semana passada você esqueceu a panela no fogo, disse Carla. E eu me lembrei vagamente do episódio. Tinha sido apenas um descuido, nada mais. Isso acontece com qualquer pessoa, protestei. Você mesma já fez isso várias vezes quando era mais nova. Mas agora é diferente, insistiu Roberto. E se acontece algo mais sério? E se você cai na escada? E se esquece de tomar os remédios? Por 2 horas eles me bombardearam com cenários catastróficos, como se eu fosse uma bomba relógio prestes a explodir. Falaram sobre lares para idosos, sobre a qualidade de vida que eu teria com pessoas da minha idade, sobre as atividades supervisionadas que me manteriam ocupada. Já encontramos um lugar perfeito, disse Carla, tirando um folheto colorido da bolsa. O lar dourado pôr do sol. Tem jardins lindos e atividades todos os dias. Olhei para aquelas fotos de velhinhos sorridentes em cadeiras de rodas e senti meu mundo desabar. E a minha casa? As plantas do papai? Nossas memórias? A casa precisa ser vendida para pagar o lar, disse Roberto, como se fosse a coisa mais natural do mundo. E sobre as plantas? Bem, no lar você não vai ter tempo para se preocupar com isso. Naquela noite, depois que eles foram embora, eu caminhei pela minha casa como um fantasma. Cada objeto contava uma história. A poltrona onde Fernando lia jornal aos domingos. A mesa onde ajudei Carla com os deveres de casa por anos. O quarto onde cuidei dela quando teve catapora. Como eles podiam simplesmente querer que eu abandonasse tudo isso? Os dias seguintes foram um borrão de papelada e decisões tomadas sem minha participação. Roberto trouxe um avaliador para casa, um homem frio que media os cômodos e fazia anotações como se eu não existisse. Carla começou a empacotar minhas coisas desnecessárias, decidindo arbitrariamente o que eu poderia ou não levar comigo. Mãe, você não vai precisar destes vestidos no lar, disse ela, colocando meus vestidos de festa numa sacola de doação. Entre eles estava o vestido azul que usei no casamento do meu filho mais novo, Miguel. Carla, por favor, implorei. Pelo menos deixe eu ficar com este. Para quê? Você não vai a festas no lar. É melhor doar para quem precisa. Foi nesse momento que algo se quebrou dentro de mim. Não era apenas sobre o vestido. Era sobre eles terem decidido que minha vida, como eu a conhecia, havia chegado ao fim. Que eu não tinha mais direito de escolha, que minha opinião não importava. 2 dias depois, Miguel chegou de Brasília. Meu filho mais novo, sempre foi mais sensível que Carla, mais parecido comigo. Pensei que ele estivesse vindo para me apoiar, para ser minha voz nessa loucura toda. Mãe, disse ele, sentando na varanda onde eu estava tentando salvar algumas mudas das minhas plantas. Carla me contou sobre os planos. Talvez seja mesmo melhor. Senti meu coração se despedaçar pela 2ª vez. Você também, Miguel? Mãe, você está sozinha aqui. E se acontece algo? Nós não moramos perto, não podemos cuidar de você como gostaríamos. Eu não preciso que cuidem de mim, explode surpreendendo-nos aos dois. Eu preciso que me respeitem. Que respeitem minha casa, minha vida, minhas escolhas. Mas mãe, Miguel, eu criei vocês dois nesta casa. Trabalhei como secretária por 30 anos para pagar esta casa. Cuidei do seu pai aqui até o último dia de vida dele. Esta casa não é apenas um lugar onde eu moro. Esta casa sou eu. Vi algo se mexer nos olhos do meu filho, uma centelha de compreensão. Mas antes que ele pudesse dizer qualquer coisa, Roberto e Carla chegaram. Que bom que você está aqui, Miguel, disse Roberto.
Assim podemos resolver tudo de uma vez. Trouxemos os papéis para a transferência da casa. Transferência? Perguntei, confusa. Pensei que vocês iam vendê-la. Mudamos de ideia, disse Carla, evitando meu olhar novamente. Decidimos ficar com a casa na família. Roberto está pensando em montar um escritório aqui. A realidade me atingiu como uma avalanche. Eles não estavam preocupados com meu bem-estar. Eles queriam minha casa. Queriam se livrar de mim para ficarem com a propriedade que Fernando e eu construímos com tanto sacrifício. Eu não vou assinar nada, disse com uma firmeza que não sabia que ainda possuía. Roberto riu, um som desagradável que me fez tremer. Senhora Helena, a senhora não está em condições de tomar decisões importantes. Carla é sua procuradora legal. Procuradora legal? Quando eu assinei isso? Semana passada, lembra? Você assinou alguns papéis que eu disse que eram para o plano de saúde, disse Carla, e pela primeira vez vi culpa em seus olhos. Senti o chão desaparecer sob meus pés. Minha própria filha tinha me enganado, me feito assinar documentos que me tiravam o controle da minha própria vida. Carla, como você pôde? Foi para seu próprio bem, mãe. Você ia ficar agitada se soubesse de tudo de uma vez. Miguel se levantou da cadeira, claramente desconfortável. Carla, isso não está certo. Vocês tinham que ter conversado com ela direito. Miguel, você não entende, disse Roberto. Sua mãe não está mais em condições de gerenciar seus assuntos. Ontem ela perguntou 3 vezes que horas eram. Era mentira. Eu sabia que era mentira. Mas ali naquele momento, com 3 pessoas me olhando como se eu fosse uma criança incapaz, comecei a duvidar de mim mesma. Será que eu realmente estava perdendo a cabeça? Naquela noite, depois que todos foram embora, eu me tranquei no quarto e chorei como não chorava desde o funeral do Fernando. Senti-me traída, abandonada, completamente desamparada. Como tinha chegado a esse ponto? Como meus próprios filhos podiam estar fazendo isso comigo? Foi então que me lembrei de algo que Fernando sempre dizia. Helena, você é mais forte do que imagina. Só esquece disso às vezes. Ele estava certo. Eu tinha passado por muitas coisas na vida. Criei 2 filhos praticamente sozinha enquanto ele trabalhava em 2 empregos. Cuidei da minha mãe nos últimos anos de vida dela. Enfrentei a morte do meu marido e consegui seguir em frente. Eu não era uma velhinha indefesa. Na manhã seguinte, liguei para o escritório de advocacia onde trabalhei por tantos anos como secretária. O Dr. Mendes, um dos sócios, ainda estava lá, mesmo depois de todos esses anos. Helena, que surpresa! Como você está? Dr. Mendes, eu preciso de ajuda. Estou com um problema com meus filhos. 1 hora depois, eu estava no escritório dele contando toda a situação. O Dr. Mendes me ouviu com atenção, fazendo anotações e balançando a cabeça com desaprovação. Helena, isso é muito sério. Se você realmente assinou esses documentos sem entender completamente o que significavam, podemos contestar. Mas vai ser uma batalha difícil. Doutor, eu não me importo com a dificuldade. Eu não posso deixar eles fazerem isso comigo. Você tem condições de pagar um advogado? Porque isso pode se estender por meses. Foi aí que me lembrei de algo. Fernando sempre foi muito reservado sobre dinheiro, mas eu sabia que ele tinha algumas aplicações. Nunca me preocupei muito com isso porque ele cuidava de tudo. Depois que ele morreu, o banco apenas me disse que eu tinha direito à pensão e a uma pequena conta corrente. Mas e se houvesse mais? Dr. Mendes, como posso descobrir se meu marido tinha outras contas ou investimentos? Você não sabe. Fernando cuidava de tudo. Eu só sei da conta corrente onde recebo a pensão. Ele me deu o nome de um contador que poderia me ajudar a fazer um levantamento completo dos bens do Fernando. Helena, se houver outros bens, você precisa saber disso antes de tomar qualquer decisão. Saí do escritório com uma sensação estranha, uma mistura de esperança e medo. E se houvesse mais dinheiro do que eu imaginava? E se Fernando tivesse me deixado mais protegida do que eu pensava? 2 dias depois, o contador me ligou. Sua voz estava estranha, como se ele não soubesse como dar a notícia. Senhora Helena, a senhora poderia vir ao meu escritório? Preciso mostrar algumas coisas. Quando cheguei lá, ele estava com uma pilha de documentos na mesa. Senhora Helena, seu marido era um homem muito cuidadoso com o dinheiro. O que o senhor quer dizer? Ele tinha várias contas em bancos diferentes. Aplicações, ações, até alguns terrenos que eu nem sabia que existiam. Senti minha cabeça girar. Quanto? Quanto tem ao todo? O contador me mostrou os números. Quase desmaiei. Fernando tinha deixado uma fortuna. Uma verdadeira fortuna. Durante todos esses anos, enquanto eu me preocupava com cada centavo, ele havia construído um patrimônio que poderia me sustentar confortavelmente pelo resto da vida. Mas por que eu nunca soube disso? Perguntei. Aparentemente, ele queria que fosse uma surpresa. Há uma carta dele aqui, deixada em custódia para ser entregue apenas se a senhora precisasse ter acesso a essas informações. Com mãos trêmulas, abri a carta. Era a letra de Fernando, aquela que eu conhecia tão bem. Minha querida Helena, se você está lendo isto, significa que precisa saber a verdade sobre nossa situação financeira. Perdoe-me por não ter contado antes, mas queria que você vivesse sem se preocupar com dinheiro.
Agora, quando precisa dessa segurança, ela está aqui. Use este dinheiro para ser feliz, para se proteger, e lembre-se sempre, você é muito mais forte do que qualquer pessoa imagina. Com todo o meu amor, Fernando. Saí do escritório do contador num estado de choque completo. Eu não era uma viúva pobre e desamparada. Eu tinha recursos. Eu tinha poder. E mais importante, eu tinha opções. Naquela tarde, quando Carla e Roberto apareceram em casa com mais papéis para eu assinar, eu os estava esperando com uma xícara de chá e uma calma que eles nunca tinham visto em mim. Mãe, trouxemos os documentos finais, disse Carla. Só precisa assinar aqui e aqui. Não vou assinar nada, respondi tranquilamente. Roberto suspirou com impaciência. Senhora Helena, já conversamos sobre isso. A senhora não tem escolha. Na verdade, Roberto, eu tenho muitas escolhas. E uma delas é processar vocês por tentativa de fraude contra a pessoa idosa. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Carla me olhou como se eu tivesse crescido uma segunda cabeça. Mãe, do que você está falando? Estou falando de vocês terem me enganado para assinar documentos que eu não entendi completamente. Estou falando de vocês tentarem me tirar da minha casa contra a minha vontade. E estou falando de vocês descobrirem que sua mãe não é tão indefesa quanto pensavam. Roberto se levantou, claramente irritado. A senhora está delirando. Não tem dinheiro nem para contratar um advogado. Sorri pela primeira vez em semanas. Roberto, você ficaria surpreso com o que eu posso ou não posso fazer. Foi nesse momento que entreguei a eles uma cópia do levantamento patrimonial que o contador havia feito. Vi o rosto de Roberto empalidecer enquanto ele lia os números. Carla segurou o papel com mãos trêmulas. Mãe, isso é real? Muito real. Seu pai era um homem previdente. E agora vocês vão descobrir que tipo de mulher ele escolheu para casar. A conversa que se seguiu foi tensa e reveladora. Roberto tentou argumentar que eles tinham agido pelo meu bem, que ainda achavam que eu deveria ir para um lar. Carla ficou em silêncio, claramente processando a nova realidade. Vocês têm duas opções, disse eu com uma firmeza que surpreendeu até mesmo a mim. Podem reconhecer que cometeram um erro, pedir desculpas sinceras e tentarmos reconstruir nossa relação com base no respeito mútuo. Ou podem insistir nessa história e descobrir como é enfrentar uma mulher de 71 anos que tem recursos para se defender. Roberto escolheu a segunda opção. Nos dias seguintes, ele tentou de tudo. Disse que eu estava senil, que o dinheiro tinha me subido à cabeça, que eu estava sendo manipulada por advogados inescrupulosos. Chegou até a ameaçar me processar por alienação parental em relação a Carla. Mas Carla me surpreendeu. 3 dias depois daquela conversa, ela apareceu na minha casa sozinha, com os olhos vermelhos de tanto chorar. Mãe, eu preciso pedir perdão. Era um começo. Só um começo. Mas pela primeira vez em meses, senti que talvez ainda houvesse esperança para nós duas. Porque eu tinha aprendido algo muito importante. Não importa quantos anos você tenha, nunca é tarde demais para descobrir quem você realmente é. E eu estava apenas começando a descobrir do que Helena era capaz. Carla se sentou na mesma poltrona onde Roberto costumava se instalar como um rei, mas sua postura era completamente diferente. Ela estava curvada, pequena, vulnerável. Mãe, eu não sei nem por onde começar, disse ela, a voz embargada. Eu fui uma filha horrível. Não respondi imediatamente. Peguei minha xícara de chá e a observei. Durante décadas, eu sempre corri para consolá-la quando ela estava triste, sempre coloquei suas necessidades antes das minhas. Mas desta vez, eu precisava ouvir o que ela tinha a dizer. Roberto me convenceu de que você estava perdendo a memória, continuou ela. Ele dizia que você repetia as mesmas histórias, que esquecia coisas importantes. Eu comecei a procurar por sinais, e Deus me perdoe, eu comecei a ver problemas onde não existiam. E por que acreditou nele ao invés de confiar na sua própria mãe? Carla levantou os olhos, cheios de lágrimas. Porque era mais fácil acreditar que você estava doente do que aceitar que eu tinha casado com um homem egoísta. Porque se você estivesse bem, isso significava que eu estava sendo uma filha ingrata ao querer sua casa. Pela primeira vez em meses, senti um lampejo da filha que eu conhecia. A menina honesta que costumava confessar suas travessuras mesmo sabendo que seria repreendida. Roberto fica furioso quando falo de você, ela continuou. Diz que você é dramática, que quer ser o centro das atenções. Ele me fez acreditar que seu amor por mim era sufocante. E você? O que você acha? Eu acho que passei os últimos 5 anos deixando meu marido me convencer de que minha mãe era um problema a ser resolvido, quando na verdade o problema era eu ter perdido minha essência. Ficamos em silêncio por alguns minutos. Eu processava suas palavras enquanto ela secava as lágrimas com um lenço que eu lhe ofereci. O mesmo tipo de lenço que eu sempre carregava na bolsa quando ela era pequena e se machucava brincando. Carla, durante esses anos todos, você alguma vez parou para pensar se eu era feliz? Ela balançou a cabeça, envergonhada. Eu achava que você deveria se contentar em ser útil, cozinhar para nós aos domingos, cuidar da casa, estar sempre disponível quando precisássemos. Nunca me ocorreu que você tivesse sonhos próprios, desejos próprios. E eu tenho, disse eu, surpreendendo-nos as duas. Tenho 71 anos, mas ainda tenho planos.
Quero viajar para lugares que seu pai sempre prometeu me levar. Quero aprender coisas novas. Quero viver, Carla, não apenas existir. Roberto disse que você estava sendo egoísta por não querer ir para o lar. Egoísta. Repeti a palavra devagar. Sabe o que é egoísmo, Carla? É uma filha de 40 anos tentar expulsar a mãe da própria casa para ficar com a herança. É um genro que trata a sogra como um estorvo. É nunca se perguntar se a pessoa mais velha da família ainda tem vontades e sonhos. Carla chorou ainda mais forte. Mãe, eu posso consertar isso. Posso sair de casa, me divorciar do Roberto. Posso voltar a ser sua filha. Não quero que você se divorcie por minha causa. Quero que você tome decisões porque são certas para você. Mas como vou saber o que é certo? Faz tanto tempo que deixo o Roberto decidir tudo. Foi nesse momento que percebi algo que me assustou. Minha filha de 40 anos havia se tornado uma mulher sem opinião própria, sem confiança em si mesma. Roberto não apenas queria minha casa, ele havia roubado a personalidade da minha filha. Carla, quando foi a última vez que você tomou uma decisão importante sozinha? Ela pensou por um longo tempo. Não consigo me lembrar. Naquela noite, depois que Carla foi embora, liguei para Miguel em Brasília. Era a hora do meu filho mais novo saber toda a verdade. Miguel, seu pai me deixou muito mais do que imaginávamos. Comecei, contando-lhe sobre a herança e sobre a tentativa de Roberto e Carla de me tirar de casa. Mãe, isso é sério. Roberto sempre me pareceu controlador, mas nunca imaginei que chegaria a esse ponto. O que me preocupa não é apenas o dinheiro, Miguel. É sua irmã. Ela perdeu completamente sua identidade. O que você quer que eu faça? Quero que venha para casa. Não para me proteger, mas para ajudar sua irmã a encontrar coragem de tomar suas próprias decisões. Miguel chegou 2 dias depois, num sábado chuvoso. Encontrou a casa completamente diferente. Eu havia contratado uma faxineira, um jardineiro, e estava reformando alguns cômodos que precisavam de reparos há anos. Mãe, você parece diferente, disse ele, observando-me dirigir os trabalhadores com autoridade. Estou descobrindo quem eu realmente sou quando tenho recursos para ser independente, respondi. Naquela tarde, os 3 nos reunimos na sala de estar, eu, Miguel e Carla. Roberto não foi convidado. Carla, disse Miguel, você precisa ser honesta conosco e consigo mesma. Roberto está manipulando você há anos. Não é tão simples assim, ela se defendeu. O casamento é sobre compromissos. Compromissos ou submissão? Perguntei. Porque há uma diferença enorme entre as duas coisas. Durante as próximas horas, Miguel e eu ajudamos Carla a fazer uma lista de todas as decisões importantes dos últimos 5 anos. Onde morar, como gastar dinheiro, que amigos frequentar, até mesmo que roupas comprar. Em todas elas, Roberto havia tido a palavra final. Carla, você lembra quando era adolescente e dizia que nunca deixaria um homem controlá-la? Perguntou Miguel. Eu era ingênua. Não entendia como os relacionamentos funcionam. Ou talvez você entendesse melhor do que imagina, eu disse suavemente. Aquela menina que criamos sabia que merecia respeito. O que aconteceu com ela? Carla ficou em silêncio por um longo tempo. Quando finalmente falou, sua voz era apenas um sussurro. Ela morreu aos poucos. A cada vez que Roberto disse que ela estava errada. A cada vez que ele riu das ideias dela. A cada vez que ele fez com que ela se sentisse pequena. Miguel e eu trocamos olhares. Era ainda pior do que eu imaginava. Carla, disse Miguel, você sabe que pode recomeçar, né? Você é inteligente, tem formação superior, pode trabalhar, pode ser independente. Tenho 40 anos, Miguel. Como vou recomeçar do zero? Do zero não, eu interferi. Você tem uma família que te ama. Você tem uma casa onde sempre será bem-vinda. E agora, você tem uma mãe com recursos para te ajudar a se reerguer. Durante as próximas semanas, estabelecemos uma rotina. Carla vinha almoçar comigo todos os dias durante a semana. Sem Roberto, sem pressão, apenas conversas entre mãe e filha. Eu notei como ela gradualmente voltava a expressar opiniões, a rir das próprias piadas, a tomar pequenas decisões sozinha. Mas Roberto não estava disposto a desistir facilmente. Uma manhã, ele apareceu na minha porta sem avisar, claramente alterado. Senhora Helena, isso tem que parar, disse ele, empurrando a porta e entrando sem ser convidado. Roberto, você não foi convidado para entrar na minha casa. Carla está agindo de forma estranha. Ela questiona tudo o que eu digo, faz perguntas sobre nossa situação financeira, quer voltar a trabalhar. A senhora está enchendo a cabeça dela com ideias. Que ideias? A ideia de que ela tem direito à própria opinião? A senhora está destruindo meu casamento. Eu não estou fazendo nada além de conversar com minha filha. Se isso ameaça seu casamento, talvez o problema não seja comigo. Roberto se aproximou de mim de forma intimidadora. Por um momento senti medo. Mas então lembrei da carta do Fernando, dos recursos que eu tinha, do poder que eu possuía. Roberto, sugiro que você saia da minha casa agora, antes que eu chame a polícia. A polícia? Ele riu com desprezo. Por que motivo? Invasão de domicílio. Ameaça a pessoa idosa. Tenho câmeras de segurança instaladas agora. Tudo está sendo gravado. Mentira. Eu ainda não tinha instalado as câmeras, mas Roberto não sabia disso.
Ele olhou ao redor nervosamente e recuou. Isso não vai ficar assim, disse ele, dirigindo-se à porta. Carla é minha esposa. Ela vai escolher entre a senhora e eu. Que ela escolha, respondi calmamente. Mas que seja uma escolha livre, sem pressão, sem chantagem. Naquela mesma tarde, instalei um sistema completo de segurança na casa. Eu estava aprendendo a me proteger de formas que nunca imaginei serem necessárias. A crise chegou 2 semanas depois. Carla apareceu na minha porta numa terça-feira à noite, com uma mala na mão e o rosto inchado de tanto chorar. Mãe, posso ficar aqui esta noite? Claro. O que aconteceu? Disse para Roberto que quero voltar a trabalhar. Ele ficou furioso. Disse que esposas não trabalham, que meu lugar é em casa. Quando insisti ela tocou delicadamente no rosto. Ele nunca tinha levantado a mão para mim antes. Senti uma raiva que não experimentava há anos. Ele te bateu? Foi só um tapa. Ele disse que foi sem querer, que estava nervoso por causa da pressão no trabalho. Carla, olhe para mim. Esperei até que ela me olhasse diretamente nos olhos. Não existe tapa sem querer. Existe um homem que perdeu o controle e agrediu sua esposa. E se ele fez uma vez, vai fazer de novo. Talvez se eu não tivesse insistido. Pare. Pare agora mesmo. Minha voz saiu mais dura do que pretendia. Você não é responsável pela violência dele. Você é responsável apenas por uma coisa: decidir se vai continuar aceitando isso ou se vai tomar uma atitude. Naquela noite, Carla dormiu no seu antigo quarto. Eu fiquei acordada até tarde, pensando em como proteger minha filha e ajudá-la a encontrar sua força interior. Na manhã seguinte, Roberto ligou cedo. Senhora Helena, Carla está aí? Ela saiu de casa ontem à noite e não voltou. Está. Preciso falar com ela. Ela não quer falar com você agora. É minha esposa. A senhora não pode me impedir de falar com minha esposa. Na verdade, posso. Esta é minha casa, e eu decido quem entra aqui. Carla está segura, e é isso que importa. Roberto desligou com raiva. 20 minutos depois, ele estava na minha porta, mas desta vez não sozinho. Trouxe 2 homens que não reconheci. Estes são meus irmãos, disse ele quando abri a porta, mantendo a corrente de segurança fechada. Viemos buscar Carla. Carla é maior de idade e pode decidir onde quer estar, respondi, tentando manter a voz firme apesar do medo. Abra esta porta agora, disse um dos homens, mais alto e intimidador que Roberto. Foi quando ouvi a voz da Carla atrás de mim. Não precisa abrir, mãe. Eu vou falar com eles. Carla, você não precisa. Preciso sim. Pela primeira vez em semanas, sua voz tinha determinação. Abra a porta, mãe. Mas não tire a corrente. Falei com Roberto através da fresta da porta. Roberto, terminamos. Vou pedir o divórcio. Você não pode fazer isso comigo, Carla. Somos casados há 15 anos. 15 anos nos quais você me transformou em uma pessoa que eu não reconheço. 15 anos nos quais você me fez acreditar que eu era incapaz de pensar por mim mesma. Carla, você está confusa. Sua mãe está manipulando você com esse dinheiro todo. Minha mãe está me ajudando a lembrar quem eu sou. Os irmãos de Roberto se aproximaram da porta de forma ameaçadora. Carla, você vai sair daí agora, ou vamos ter que entrar. Foi quando ouvi o som de sirene se aproximando. Miguel havia chegado de Brasília na noite anterior e, pressentindo problemas, havia chamado a polícia assim que viu os homens na porta. Os próximos meses foram intensos. O divórcio, as ameaças de Roberto, a luta legal pelos bens do casal. Mas também foram meses de renascimento para Carla e para mim. Carla conseguiu um emprego numa empresa de contabilidade. Começou a fazer terapia. Aos poucos, recuperou sua autoestima e sua independência. E eu estava descobrindo que aos 71 anos, minha vida estava apenas começando uma nova fase. Mas Roberto ainda não havia desistido completamente. E eu sabia que a batalha mais difícil ainda estava por vir. A primeira investida real de Roberto veio 3 meses depois do divórcio ter sido oficializado. Carla estava vivendo comigo temporariamente enquanto se reorganizava financeiramente, e nossa rotina havia se tornado surpreendentemente harmoniosa. Ela saía para trabalhar todas as manhãs, voltava para almoçar comigo, e passávamos as tardes conversando ou cuidando do jardim juntas. Foi numa quinta-feira que recebi a ligação do Dr. Mendes, meu advogado. Helena, preciso falar com você urgentemente. Roberto entrou com uma ação judicial. Meu sangue gelou. Que tipo de ação? Ele está alegando que você está mentalmente incapacitada e pedindo a nomeação de um curador para administrar seus bens. Diz que você está sendo influenciada por pessoas mal intencionadas, claramente se referindo a Carla. Senti o chão se mover sob meus pés. Era exatamente o que ele havia ameaçado fazer no início de tudo, mas eu pensava que depois do divórcio ele desistiria. Doutor, ele pode fazer isso? Tecnicamente, qualquer pessoa pode entrar com esse tipo de pedido se apresentar evidências de incapacidade mental. O problema é que Roberto conseguiu algumas pessoas para testemunhar a favor dele. Que pessoas? Aparentemente, alguns vizinhos que ele convenceu de que você está agindo de forma estranha desde que descobriu o dinheiro. Quando contei para Carla, ela ficou furiosa de uma forma que eu não via há anos. Ele não pode fazer isso com você, mãe.
Não depois de tudo. Pode sim, querida. E provavelmente vai tentar provar que você está me manipulando para ter acesso ao dinheiro. Mas isso é ridículo. Eu nem sequer sabia que você tinha esse dinheiro até alguns meses atrás. Roberto é inteligente, Carla. Ele sabe exatamente como construir um caso que pareça plausível para um juiz que não nos conhece. Naquela noite não consegui dormir. Caminhei pela casa pensando em como minha vida havia mudado drasticamente em tão pouco tempo. Há 6 meses eu era uma viúva solitária sendo manipulada pelos próprios filhos. Agora eu era uma mulher com recursos, com dignidade recuperada, mas enfrentando uma batalha legal que poderia me tirar tudo novamente. O Dr. Mendes me orientou a fazer uma avaliação psicológica completa para comprovar minha capacidade mental. Durante 3 dias passei por testes, entrevistas e exames com uma neuropsicóloga renomada. Senhora Helena, disse a doutora ao final, sua capacidade cognitiva está perfeitamente normal para sua idade. Na verdade, em alguns aspectos, está acima da média. Qualquer alegação de incapacidade mental seria completamente infundada. Mas eu sabia que Roberto não desistiria facilmente. E estava certa. Uma semana depois, Carla chegou em casa visivelmente abalada. Mãe, Roberto foi na minha empresa hoje. O que ele queria? Conversou com meu chefe. Disse que eu estou sob investigação judicial por abuso financeiro contra idosos. Disse que talvez fosse melhor a empresa reconsiderar minha contratação até que a situação se resolvesse. Senti minha raiva crescer. E o que seu chefe respondeu? Por sorte, o Dr. Santos é uma pessoa decente. Disse que não dá ouvidos a fofocas e que meu trabalho fala por si só. Mas mãe, Roberto está tentando destruir minha vida profissional também. Ele está desesperado, analisei. Homens como Roberto só se sentem poderosos quando controlam tudo ao redor. Agora que perdeu o controle sobre você, está tentando nos prejudicar de todas as formas possíveis. O que vamos fazer? Pela primeira vez em minha vida, eu tinha uma resposta que não envolvia me submeter ou aceitar passivamente o que outros decidiam para mim. Vamos revidar. No dia seguinte, liguei para um investigador particular. Se Roberto queria jogar sujo, ele descobriria que uma senhora de 71 anos com recursos também podia jogar esse jogo. Quero que investigue a vida financeira de Roberto Foster nos últimos 5 anos, disse ao investigador. Tudo? Contas bancárias, declarações de imposto de renda, empréstimos, tudo. Posso perguntar o motivo, senhora? Ele está tentando me declarar incapaz para ficar com meu dinheiro. Tenho uma suspeita de que as motivações dele não são tão altruístas quanto ele quer fazer parecer. O investigador trabalhou rápido. Em 2 semanas, tinha um relatório completo que confirmava minhas suspeitas. Roberto estava endividado até o pescoço. Tinha empréstimos em vários bancos, cartões de crédito estourados, e devia 3 meses de aluguel do apartamento onde estava morando. Mas havia algo mais interessante. Durante o casamento com Carla, ele havia transferido dinheiro da conta conjunta do casal para uma conta pessoal que ela desconhecia. Dinheiro que legalmente pertencia aos dois, mas que ele havia escondido dela durante o processo de divórcio. Carla, disse eu, mostrando o relatório, você sabia dessas transferências? Nunca vi isso na vida. Roberto sempre disse que nossa conta conjunta mal dava para as despesas. Ele escondeu quase 50 mil reais de você durante o divórcio. Carla ficou em silêncio por um longo tempo processando a informação. Depois, algo mudou em sua expressão. Uma dureza que eu não via há muito tempo. Ele me roubou, disse ela, simplesmente. Durante 15 anos de casamento, me fez acreditar que éramos pobres enquanto escondia dinheiro de mim. E agora está tentando nos acusar de má-fé, quando ele é quem agiu de má-fé o tempo todo. Levamos essas informações ao Dr. Mendes, que ficou visivelmente animado. Isso muda tudo, Helena. Se Roberto está mentindo sobre sua própria situação financeira e escondeu bens durante o divórcio, isso coloca em questão toda a credibilidade dele como requerente. A audiência foi marcada para 1 mês depois. Roberto apareceu com um advogado caro, provavelmente pago com o dinheiro que ele havia escondido de Carla. Quando o juiz entrou na sala, senti meu coração acelerar. Era um homem mais novo do que eu esperava, com uma expressão séria que não me deu pistas sobre como ele encararia o caso. Roberto foi o primeiro a falar. Seu advogado apresentou um caso aparentemente sólido. Uma mulher idosa que havia mudado drasticamente depois de descobrir uma herança que estava sendo influenciada pela filha divorciada, e que estava tomando decisões financeiras imprudentes, como reformar a casa e contratar funcionários. Eles apresentaram depoimentos de 2 vizinhos que Roberto havia convencido de que eu estava agindo de forma estranha. Um deles disse que eu falava sozinha no jardim, eu falava com minhas plantas, como sempre fiz. O outro disse que eu havia mudado completamente de personalidade, eu havia parado de aceitar ser tratada como capacho. Quando chegou nossa vez, o Dr. Mendes apresentou a avaliação psicológica que comprovava minha plena capacidade mental. Depois jogou a bomba, os relatórios financeiros de Roberto. Meritíssimo, o requerente alega estar preocupado com o bem-estar da requerida, mas escondeu 50 mil reais da própria esposa durante o casamento e está endividado em mais de 200 mil reais.
O juiz levantou as sobrancelhas. Isso é verdade, doutor? Perguntou ao advogado de Roberto. Houve uma confusão entre Roberto e seu advogado. Sussurros urgentes, papéis sendo revirados. Claramente Roberto não havia contado toda a verdade nem para seu próprio advogado. Meritíssimo, gaguejou o advogado, essas informações não são relevantes para a questão da capacidade mental da requerida. São sim, interrompeu o juiz. Se o requerente está mentindo sobre sua própria situação financeira, isso coloca em questão suas motivações para este pedido. Mas o momento mais poderoso veio quando eu mesma pedi para falar. Meritíssimo, posso dizer algumas palavras? O juiz assentiu, e eu me levantei. Por um momento senti o peso dos meus 71 anos, a fragilidade que as pessoas esperavam ver. Mas então me lembrei de tudo o que havia passado, de tudo o que havia aprendido sobre minha própria força. Excelência, durante 50 anos de casamento, confiei em meu marido para cuidar de nossas finanças. Quando ele morreu, pensei que era uma viúva pobre e dependente. Roberto Foster e minha própria filha me fizeram acreditar que eu era um fardo, incapaz de cuidar de mim mesma. Fiz uma pausa, olhando diretamente para Roberto. Quando descobri que meu marido havia me deixado recursos para ser independente, pela primeira vez em décadas, pude tomar minhas próprias decisões. Reformei minha casa porque ela precisava de reparos. Contratei funcionários porque posso pagar por eles. Apoiei minha filha durante o divórcio porque ela estava numa situação de violência doméstica. Ouvi um murmúrio na sala quando mencionei a violência doméstica. Se isso é comportamento de uma pessoa mentalmente incapaz, então todas as pessoas que lutam por sua dignidade e independência deveriam ser consideradas incapazes. Sentei-me e o silêncio na sala foi completo. O juiz ficou em silêncio por um longo momento, analisando os papéis à sua frente. Senhor Roberto Foster, disse ele finalmente, o senhor pode explicar por que não mencionou suas próprias dificuldades financeiras quando entrou com este pedido? Roberto se levantou visivelmente nervoso. Excelência, minha situação pessoal não tem relação com a preocupação genuína que tenho com minha ex-sogra. Sua preocupação genuína incluiu tentar forçá-la a sair da própria casa para que o senhor pudesse morar nela? Isso foi um mal-entendido. Incluiu agredir fisicamente sua ex-esposa quando ela decidiu trabalhar? O advogado de Roberto se levantou rapidamente. Excelência, essas alegações não foram comprovadas. Não precisam ser comprovadas para este caso, disse o juiz. Mas elas pintam um quadro muito claro das motivações do requerente. 20 minutos depois, o juiz deu sua decisão. O pedido de curatela foi negado. Mais que isso, ele determinou que Roberto pagasse as custas processuais e uma indenização por danos morais. A senhora Helena Williams, disse o juiz, demonstrou plena capacidade para administrar seus bens e sua vida. O fato de ela ter se tornado mais assertiva e independente após descobrir seus recursos não indica incapacidade, mas sim maturidade e autopreservação. Quando saímos do tribunal, Carla me abraçou com lágrimas nos olhos. Mãe, você foi incrível lá dentro. Aprendi uma coisa importante hoje, respondi. A maior diferença entre ser considerada capaz ou incapaz não está na sua mente. Está no seu poder de se defender. Roberto passou por nós no corredor sem dizer uma palavra, mas o olhar que me lançou estava cheio de ódio. Eu sabia que isso não havia terminado. Homens como ele não aceitam perder facilmente. Mas pela primeira vez em minha vida eu não senti medo. Senti poder. E isso fazia toda a diferença. 2 semanas depois, eu estava no meu jardim regando as begonias quando o telefone tocou. Era o Dr. Mendes. Helena, tem uma notícia interessante. Roberto foi preso ontem à noite. Preso? Por quê? Fraude. Parece que ele estava desviando dinheiro da empresa onde trabalha. A investigação começou depois que nosso caso expôs seus problemas financeiros. Desliguei o telefone e continuei regando minhas plantas. Fernando sempre dizia que a verdade tem uma forma de vir à tona quando menos esperamos. Ele estava certo, como sempre. Carla chegou em casa no final do dia com uma expressão que misturava alívio e algo parecido com satisfação. Soube da notícia sobre Roberto? Soube. Como você está se sentindo? Estranhamente. Em paz, disse ela. Por anos me senti culpada por não ser uma boa esposa para ele. Agora percebo que o problema nunca foi comigo. Naquela noite, enquanto preparava o chá na minha velha xícara de sempre, pensei em como nossa história havia mudado. 6 meses atrás, éramos 2 mulheres sendo manipuladas por um homem que nos via como obstáculos aos seus planos. Agora, éramos 2 mulheres que haviam encontrado sua força e estavam construindo uma nova vida baseada no respeito mútuo. Mãe, disse Carla, se juntando a mim na cozinha, obrigada. Pelo quê? Por me mostrar que nunca é tarde para lutar por quem você realmente é. Sorri, sentindo o mesmo orgulho que senti no dia em que ela deu os primeiros passos. Só que desta vez, nós 2 estávamos aprendendo a caminhar juntas em direção a um futuro que nós mesmas escolheríamos. Mas eu sabia que ainda havia muito pela frente. A vida aos 71 anos estava longe de terminar, e eu tinha planos. Muitos planos. 6 meses após o julgamento, minha vida havia tomado rumos que eu jamais imaginei aos 71 anos.
A primeira grande mudança veio quando decidi usar parte da herança de Fernando para algo que sempre sonhei: viajar. Mãe, você tem certeza de que quer ir sozinha para a Europa? Perguntou Carla, olhando o itinerário que eu havia preparado com a ajuda de uma agência de turismo especializada em viagens para a terceira idade. Carla, passei 50 anos cuidando de todo mundo menos de mim mesma. Agora quero conhecer os lugares que seu pai sempre prometeu me levar. Mas e se acontecer alguma coisa? E se você se perder? E se ficar doente? Sorri ao perceber que minha filha estava repetindo as mesmas preocupações excessivas que Roberto costumava usar para me controlar. A diferença era que desta vez vinham do amor genuíno, não da manipulação. Querida, vou ficar em hotéis com concierge, em grupos organizados com seguro-saúde internacional. Vou estar mais segura em Paris do que muitas pessoas estão nas próprias casas. Miguel apoiou minha decisão desde o início. Mãe, vai sim. Aproveite enquanto tem saúde e disposição. A vida é muito curta para ficarmos presos pelos "e se ponto". Parti para minha primeira viagem internacional em abril, 2 meses após completar 72 anos. Foram 3 semanas percorrendo França, Itália e Espanha. E Carla estava certa sobre uma coisa: muita coisa aconteceu durante a viagem. Mas todas foram coisas maravilhosas. Em Paris, visitei o Museu do Louvre e chorei em frente à Mona Lisa, lembrando de quantas vezes Fernando e eu havíamos falado sobre conhecê-la pessoalmente. Em Roma, subi os degraus do Coliseu pensando em todos os anos que desperdicei me achando velha demais para aventuras. Em Barcelona, comi paella numa pequena taverna e ri com outros viajantes solitários que, como eu, haviam decidido que nunca é tarde demais para viver. Voltei renovada, bronzeada e cheia de histórias para contar. Mais importante, voltei sabendo que a vida não havia acabado quando Fernando morreu, nem quando completei 70 anos. Na verdade, estava apenas começando um novo capítulo. Mãe, você parece 10 anos mais nova, disse Carla quando me buscou no aeroporto. Me sinto 20 anos mais nova, respondi, e era verdade. A segunda grande mudança veio quando decidi fazer algo com o terreno que Fernando havia comprado nos arredores da cidade. Era uma propriedade grande, com uma vista linda para as montanhas, que ele sempre disse que seria nosso projeto para o futuro. Que tipo de projeto você está pensando? Perguntou o arquiteto que contratei para avaliar o terreno. Uma casa de repouso. Mas não uma casa de repouso comum. Uma onde as pessoas sejam tratadas com dignidade, onde tenham autonomia, onde possam continuar sendo quem são. A ideia havia nascido durante minha experiência com Roberto e Carla tentando me internar. Quantas pessoas estavam passando pela mesma situação? Quantos idosos estavam sendo forçados a abandonar suas casas, suas identidades, suas dignidades? Casa Esperança foi o nome que escolhi. Um lugar onde pessoas como eu pudessem viver com independência, mas com o apoio necessário quando precisassem. Carla se envolveu no projeto com entusiasmo. Suas habilidades em contabilidade foram essenciais para organizar as finanças, e sua experiência pessoal com manipulação familiar a tornou especialmente sensível às necessidades dos futuros moradores. Mãe, você já pensou que está criando exatamente o oposto do que Roberto queria fazer com você? Como assim? Ele queria te colocar num lugar para te esquecer. Você está criando um lugar onde as pessoas podem continuar sendo lembradas e valorizadas. A construção levou 1 ano. Durante esse período, minha vida ganhou um propósito que eu não tinha há décadas. Todas as manhãs, eu ia ao terreno acompanhar o progresso. Escolhi cada detalhe pensando no que eu gostaria de ter se estivesse morando lá. Quartos amplos com vista para o jardim, uma biblioteca bem equipada, uma sala de artesanato, uma cozinha onde os moradores pudessem cozinhar suas próprias receitas se quisessem. Mas o que me deixava mais orgulhosa era a política da casa. Nenhum morador seria aceito contra sua vontade. Todos teriam que escolher estar lá por conta própria, não ser colocados lá por familiares que queriam se livrar deles. Durante a construção, algo inesperado aconteceu. Um dos trabalhadores, um homem de uns 50 anos chamado Alberto, começou a conversar comigo regularmente. Dona Helena, posso fazer uma pergunta pessoal? Claro. Por que a senhora está fazendo isso? Quer dizer, a senhora tem dinheiro para viver tranquila o resto da vida. Por que se meter com este projeto? Alberto, você tem pais? Tenho. Meu pai tem 78 anos, mora sozinho depois que minha mãe morreu. E como você trata ele? Alberto ficou desconfortável. Olha, eu sou honesto com a senhora. Às vezes não tenho paciência. Ele repete as mesmas histórias, reclama de tudo, é teimoso. E você já pensou em colocá-lo no lar? Já passou pela minha cabeça, sim. Então você entende por que estou fazendo isso. Para que homens como seu pai tenham uma opção melhor do que ser tratados como estorvo pelos próprios filhos. Alberto ficou em silêncio por um longo tempo. Depois disse, a senhora me fez pensar. Talvez eu devesse ter mais paciência com o velho. Conversas como essa me fizeram perceber que a Casa Esperança não estava sendo construída apenas para os moradores futuros. Estava sendo construída para conscientizar a comunidade sobre como tratamos nossos idosos. A inauguração foi marcada para um sábado de outubro. Convidei Miguel, que veio de Brasília especialmente para o evento.
Convidei alguns vizinhos, representantes da prefeitura e alguns profissionais da área de geriatria que poderiam avaliar nosso trabalho. Mas quem mais me emocionou de ver lá foi Alberto, que apareceu acompanhado de um senhor alto e magro. Dona Helena, quero apresentar meu pai, seu João. É um prazer conhecê-lo, seu João. O prazer é meu, dona. Meu filho me contou muito sobre a senhora. Disse que a senhora me ensinou ele a me tratar melhor. Naquele momento, soube que tudo havia valido a pena. A Casa Esperança começou com 5 moradores. Dona Conceição, de 84 anos, que havia sido colocada contra sua vontade em outro lar pela família e fugiu de lá 3 vezes. Seu Antônio, de 79 anos, viúvo que não aguentava mais a solidão da casa vazia. Dona Maria, de 75 anos, que queria viver numa comunidade mas manter sua independência. Seu Pedro, de 81 anos, ex-professor que queria continuar dando aulas informais. E Dona Esperança, de 73 anos, que emprestou seu nome ao projeto. Cada um deles tem uma história, contei para Carla numa das nossas conversas noturnas. E todas são histórias de pessoas que se recusaram a desistir de viver, como você, mãe, como eu. Mas nem tudo eram flores. Administrar um lar para idosos trouxe desafios que eu não havia antecipado. Questões de saúde, conflitos entre moradores, problemas com funcionários, fiscalização do governo. Houve momentos em que pensei em desistir. O mais difícil foi quando seu Antônio teve um derrame. Sua filha apareceu no hospital furiosa, me culpando pelo que havia acontecido. Se meu pai estivesse numa casa de repouso de verdade, com enfermeiros 24 horas, isso não teria acontecido. Sua filha, respondi calmamente, seu pai escolheu viver na Casa Esperança porque queria manter sua dignidade. Acidentes podem acontecer em qualquer lugar. Aqui, pelo menos, ele foi feliz até o momento do derrame. Seu Antônio se recuperou bem, mas o episódio me fez repensar alguns aspectos do projeto. Contratei mais profissionais de saúde, instalei equipamentos de emergência mais modernos, estabeleci protocolos mais rigorosos. Mãe, você não pode se responsabilizar por tudo, disse Miguel numa das suas visitas. Pessoas idosas ficam doentes, acontecem acidentes. O importante é que aqui eles são tratados como seres humanos, não como objetos. Ele estava certo. Nos meses seguintes, vi a diferença que isso fazia na vida dos moradores. Dona Conceição voltou a pintar, uma paixão que havia abandonado quando foi forçada ao primeiro lar. Seu Pedro organizou um grupo de estudos sobre história do Brasil que atraía pessoas da comunidade. Dona Maria começou a dar aulas de culinária para os outros moradores. Um ano após a inauguração, a Casa Esperança tinha lista de espera. Pessoas de outras cidades ligavam querendo informações. Alguns políticos começaram a usar nosso projeto como exemplo de como deveria ser o tratamento de idosos. Mas o reconhecimento que mais me orgulhava vinha dos próprios moradores. Como no dia em que Dona Esperança me chamou para uma conversa particular. Dona Helena, quero lhe dizer uma coisa. Pela primeira vez em 10 anos, acordo de manhã com vontade de viver o dia. Por que, Dona Esperança? Porque aqui ninguém me trata como se eu fosse um problema a ser resolvido. Tratam como se eu fosse uma pessoa que ainda tem coisas para oferecer ao mundo. Naquela noite, sentada na varanda da minha casa, olhando para as luzes da cidade, pensei em como minha vida havia mudado. 2 anos atrás, eu era uma mulher invisível, considerada um fardo pelos próprios filhos. Hoje, era uma empresária de 73 anos, administrando um negócio que mudava vidas. Carla se juntou a mim na varanda com 2 xícaras de chá. Em que está pensando, mãe? Estou pensando que seu pai estaria orgulhoso. Tenho certeza de que está orgulhoso. De onde estiver, ele está vendo tudo que você construiu. E você, Carla? Está feliz com sua nova vida? Carla havia se mudado para um apartamento próprio 6 meses atrás, mas continuava sendo minha sócia na Casa Esperança e minha companhia mais constante. Mais feliz do que jamais imaginei ser possível, disse ela. Sabe, mãe, às vezes penso que Roberto me fez um favor. Como assim? Se ele não tivesse se mostrado tão cruel, talvez eu nunca tivesse descoberto quem eu realmente sou. E você nunca teria descoberto sua força. Engraçado como a vida funciona, não? Às vezes precisamos ser empurradas para o fundo do poço para descobrir que sabemos nadar. Bebemos nosso chá em silêncio confortável, cada uma perdida em seus próprios pensamentos. Eu estava pensando no futuro. Havia tantos planos ainda. Queria expandir a Casa Esperança, talvez abrir outras unidades em cidades vizinhas. Queria viajar mais. Queria aprender coisas novas. Aos 73 anos, eu finalmente havia entendido algo fundamental. A idade não é sobre quantos anos você viveu. É sobre quantos anos você ainda tem para viver. E eu tinha a sensação de que os melhores ainda estavam por vir. Mas uma coisa eu sabia com certeza. Nunca mais permitiria que alguém me fizesse sentir invisível, inútil ou descartável. Eu havia encontrado minha voz, e pretendia usá-la pelo tempo que me restasse. A vida depois dos 70, descobri, pode ser o capítulo mais interessante de todos. Só precisamos ter coragem para escrevê-lo. Aos 78 anos, eu acordei numa manhã de dezembro sabendo que seria um dia diferente.
Não por intuição ou pressentimento, mas porque havia recebido uma ligação na noite anterior que mudaria tudo. Dona Helena, disse a voz familiar do investigador particular que eu havia contratado anos atrás. Finalmente consegui as informações que a senhora queria sobre Roberto Foster. Durante todos esses anos de sucesso com a Casa Esperança de Viagens, de uma nova vida plena, uma pequena parte de mim nunca conseguiu esquecer completamente Roberto. Não por mágoa ou obsessão, mas por uma sensação de que a história não havia terminado adequadamente. Homens como ele não simplesmente desapareciam. Ele saiu da prisão há 6 meses, continuou o investigador, e aparentemente não aprendeu nada. Está tentando aplicar o mesmo golpe em outra família. Uma senhora de 85 anos em Belo Horizonte. Senti meu sangue gelar. Roberto estava tentando fazer com outra pessoa exatamente o que havia tentado fazer comigo. Naquela manhã, chamei Carla para uma conversa urgente. Aos 48 anos, minha filha havia se tornado uma mulher forte e independente. Sócia integral na administração das 3 unidades da Casa Esperança que havíamos aberto ao longo dos anos. Ela estava radiante, tinha um namorado carinhoso e respeitoso, e pela primeira vez em décadas, eu a via verdadeiramente feliz. Mãe, você parece perturbada. O que aconteceu? Contei sobre a ligação do investigador. Vi o rosto de Carla endurecer conforme eu falava. Ele está fazendo isso de novo, murmurou ela. Está destruindo outra família. A pergunta é, o que fazemos com essa informação? Carla ficou em silêncio por um longo tempo. Depois disse, mãe, por 5 anos construímos uma vida nova. Você tem 78 anos, é respeitada na comunidade, tem um negócio próspero. Vale a pena se envolver novamente com Roberto? Era uma pergunta sensata. Mas durante a noite, não consegui dormir pensando numa senhora de 85 anos passando pelo mesmo inferno que eu havia passado. Na manhã seguinte, liguei para o Dr. Mendes. Doutor, preciso de um favor. Quero entrar em contato com a família que está sendo vítima de Roberto. Helena, você tem certeza? Isso pode ser perigoso. Roberto já demonstrou que é capaz de violência. Doutor, tenho 78 anos. Se não usar minha experiência para ajudar outras pessoas agora, quando vou usar? 3 dias depois, eu estava no avião para Belo Horizonte. Carla insistiu em me acompanhar, e Miguel veio de Brasília para se juntar a nós. A família Silva vivia numa situação quase idêntica à que nós havíamos vivido. Dona Mercedes, de 85 anos, estava sendo pressionada pelo genro a assinar papéis para transferir sua casa. O filho dela, Carlos, estava sendo manipulado exatamente como Carla havia sido. Ela não pode mais morar sozinha, dizia Roberto para Carlos quando chegamos à casa. Ele estava lá, na sala de Dona Mercedes, repetindo exatamente os mesmos argumentos que havia usado conosco 5 anos atrás. Quando Roberto me viu entrando na sala, sua expressão de confiança evaporou instantaneamente. O que você está fazendo aqui? Gaguejou. Olá, Roberto, disse eu calmamente. Vim conhecer seus novos amigos. Dona Mercedes, uma senhora pequena e frágil sentada numa cadeira de rodas, me olhou com curiosidade. Carlos, um homem de uns 55 anos com cara de poucos amigos, parecia confuso. Quem são vocês? Perguntou Carlos. Somos pessoas que conhecem muito bem Roberto Foster, disse Carla, com uma frieza na voz que me lembrou da mulher forte que ela havia se tornado. E viemos avisar vocês sobre o que ele realmente é. Roberto se levantou rapidamente. Não escutem elas. São pessoas perturbadas que eu conheci anos atrás. Perturbadas, interrompi. Como a senhora que você tentou declarar mentalmente incapaz para roubar a herança. Como a esposa que você agrediu quando ela decidiu trabalhar. Dona Mercedes levantou a mão trêmula. Parem todos. Quero entender o que está acontecendo aqui. Durante a próxima hora contamos nossa história completa. Roberto tentou nos interromper várias vezes, mas Carlos o mandou ficar quieto. Quanto mais falávamos, mais a expressão de Dona Mercedes mudava de confusão para compreensão, de compreensão para indignação. Então você, disse ela apontando um dedo acusador para Roberto, não é um consultor financeiro preocupado com idosos. É um golpista. Dona Mercedes, não acredite nessas mulheres. Elas são. Roberto, disse Carlos, se levantando lentamente, acho melhor você sair da casa da minha mãe agora. Carlos, você não pode fazer isso. Sua mãe precisa de ajuda. Minha mãe precisa de proteção. Contra você. Roberto tentou mais uma vez. Vocês vão se arrepender. Sua mãe não tem condições de morar sozinha. Quando algo acontecer com ela, vai ser culpa de vocês. Foi quando algo em mim simplesmente estourou. Durante 5 anos eu havia construído uma nova vida baseada na dignidade e no respeito. Mas ver Roberto tentando fazer com outra família exatamente o que havia feito conosco despertou uma raiva que eu pensava ter superado. Chega, disse eu com uma voz que surpreendeu a todos na sala. Roberto Foster, você vai parar com isso agora. Você não pode me impedir. Posso sim. Peguei meu telefone e disquei um número. Alô, delegado Santos? Sou Helena Williams. Lembra do caso Roberto Foster de alguns anos atrás? Ele está aqui em Belo Horizonte tentando aplicar o mesmo golpe em outra família.
Sim, tenho provas. Roberto empalideceu. Você não pode. Já fiz. Desliguei o telefone e o encarei. Sabe qual foi seu maior erro, Roberto? Você subestimou uma mulher de 78 anos que tem recursos, experiência e principalmente nada a perder. 20 minutos depois, a polícia chegou. Roberto foi levado sob acusação de tentativa de estelionato e violação da condicional. Mas a vingança real, a verdadeira justiça, não foi vê-lo sendo preso novamente. Foi o que aconteceu depois. Durante os 3 dias que ficamos em Belo Horizonte ajudando a família Silva a se reorganizar, conheci outras famílias que haviam passado por situações similares. A história de Roberto não era a única. Existiam dezenas de pessoas como ele, predadores que se aproveitavam da vulnerabilidade dos idosos. Mãe, disse Carla numa das noites, você está pensando o que eu acho que está pensando? Estou pensando que a Casa Esperança foi apenas o começo. Voltei para casa com um propósito renovado. Se Roberto havia me ensinado alguma coisa, era que existiam muitos idosos vulneráveis sendo explorados por pessoas sem escrúpulos. E eu tinha recursos e experiência para fazer algo sobre isso. Nos meses seguintes, usei parte da minha fortuna para criar a Rede Dignidade, uma organização sem fins lucrativos dedicada a proteger idosos de abusos financeiros e familiares. Contratei investigadores, advogados especializados, psicólogos, assistentes sociais. A primeira campanha da rede foi um documentário sobre minha própria história. Nunca é tarde para lutar, se tornou viral nas redes sociais e foi exibido em canais de televisão. De repente, minha história pessoal se tornou um símbolo nacional da luta dos direitos dos idosos. O impacto foi imediato. Centenas de famílias entraram em contato pedindo ajuda. Descobrimos uma rede de golpistas que se aproveitavam de idosos em várias cidades. Roberto não era um caso isolado, era parte de um problema muito maior. 2 anos depois, quando eu completei 80 anos, a Rede Dignidade já havia ajudado mais de 1000 famílias. Tínhamos escritórios em 10 cidades, uma linha de denúncia 24 horas, e um programa de educação que ensinava idosos a reconhecer sinais de abuso. A festa do meu aniversário de 80 anos foi realizada no Jardim da Casa Esperança original. Estavam lá todos os moradores, os funcionários, Carla e Miguel com suas famílias, e dezenas de pessoas cujas vidas haviam sido tocadas pelo nosso trabalho. Dona Mercedes, que havia se tornado uma amiga querida, fez questão de vir de Belo Horizonte para a festa. Helena, disse ela durante o discurso, você transformou a tentativa de Roberto de nos destruir na força que nos salvou. Isso não é vingança. Isso é justiça poética. Mas o momento mais emocionante da festa foi quando Miguel se levantou para fazer um brinde. Mãe, disse ele, com lágrimas nos olhos, peço desculpas por ter demorado tanto tempo para enxergar quem você realmente é. Durante décadas, vimos você apenas como nossa mãe, nossa cuidadora, alguém que existia em função de nós. Hoje vemos a mulher extraordinária que você sempre foi. Carla se juntou ao brinde. Mãe, Roberto pensou que estava nos destruindo quando tentou nos separar. Na verdade, ele nos deu o maior presente, a oportunidade de nos conhecermos de verdade. Naquela noite, quando todos foram embora e eu estava sozinha no meu jardim, pensei em Fernando. Senti sua presença de uma forma quase física. Conseguimos, meu amor, murmurei para as estrelas. Sua Helena não só sobreviveu, ela floresceu. 3 meses depois, recebi uma ligação que fecharia definitivamente o círculo. Dona Helena, sou o diretor do presídio onde Roberto Foster está detido. Ele pediu para falar com a senhora. Meu primeiro impulso foi recusar. Que interesse eu poderia ter em falar com aquele homem? Mas a curiosidade falou mais alto. Queria saber o que Roberto tinha a dizer depois de tudo o que havia acontecido. No presídio, encontrei um homem completamente diferente do Roberto arrogante que eu conhecera. Aos 58 anos, ele parecia ter envelhecido uma década. Estava magro, cabelo grisalho, olhar derrotado. Helena, disse ele, sem conseguir me olhar diretamente nos olhos, obrigado por ter vindo. O que você quer, Roberto? Quero pedir desculpas. Desculpas. Pelo que fiz com você, com Carla, com todas as famílias que prejudiquei. Estudei seu rosto, procurando sinais de manipulação, mas só encontrei cansaço e algo que parecia genuíno arrependimento. Por que agora, Roberto? Por que depois de todos esses anos? Porque aqui na prisão, eu sou tratado como você foi tratada. Como um estorvo, como alguém que não importa. E entendi como deve ter sido terrível para você. Ficamos em silêncio por alguns minutos. Helena, posso perguntar uma coisa? Pode. Como você conseguiu? Como conseguiu transformar toda aquela dor em algo positivo? Era uma pergunta que eu não esperava. Roberto. Durante muito tempo pensei que o que você fez comigo havia sido a pior coisa da minha vida. Mas entendi que foi o contrário. Foi o que me forçou a descobrir quem eu realmente era. Você me perdoa? Era a pergunta que eu sabia que viria. E surpreendentemente eu tinha uma resposta. Eu te perdoo, Roberto. Não por você, mas por mim. Porque guardar raiva aos 80 anos é um desperdício de energia. E Carla? Carla vai ter que responder isso por ela mesma. Mas posso dizer que ela está feliz, realizada, e criando uma família baseada no respeito mútuo.
Quando saí do presídio naquele dia, senti como se uma pedra enorme tivesse saído dos meus ombros. A história havia se fechado completamente. Roberto cumpriria sua pena, e eu sabia que quando saísse, seria um homem diferente. Não porque eu havia sido vingativa ou cruel, mas porque às vezes a melhor vingança é simplesmente viver bem e usar sua experiência para impedir que outros sofram o mesmo mal. Hoje, aos 82 anos, acordo todas as manhãs sabendo que minha vida teve propósito. A Casa Esperança tem 7 unidades em 3 estados. A Rede Dignidade ajudou mais de 5.000 famílias. Escrevi um livro sobre minha experiência que se tornou best-seller e é usado em cursos de direito e assistência social. Mas mais importante que tudo isso, aprendi que nunca é tarde demais para descobrir quem você realmente é, para lutar pelo que é certo, para recomeçar. Carla hoje tem 50 anos, está casada com um homem que a trata como uma rainha, e está grávida do primeiro filho. Ela me disse que quer me chamar para ser a madrinha. Miguel se mudou de volta para nossa cidade e trabalha comigo na Rede Dignidade. Descobriu uma vocação que não sabia que tinha: defender os direitos dos mais vulneráveis. E eu tenho planos para os próximos 10 anos. Quero ver minha neta crescer. Quero expandir nosso trabalho para outros países. Quero continuar viajando, aprendendo, vivendo. Fernando sempre dizia que eu era mais forte do que imaginava. Levei 75 anos para descobrir que ele estava certo. Mas quando descobri, mudei não apenas minha própria vida, mas a vida de milhares de outras pessoas. A verdadeira vingança contra Roberto não foi vê-lo na prisão. Foi provar que uma velhinha indefesa de 71 anos podia se transformar numa força da natureza aos 82. Foi mostrar que a idade não é uma sentença de irrelevância, mas uma oportunidade de usar toda a experiência acumulada para fazer a diferença no mundo. Nesta manhã, enquanto rego minhas begonias, as mesmas que Fernando plantou há tantos anos, sorriu pensando em tudo que vivemos. As plantas continuam florescendo, mais belas do que nunca. Assim como eu. A vida a descobri não termina aos 70 nem aos 80. Ela se transforma. E pode se transformar em algo muito mais belo do que jamais imaginamos, se tivermos coragem de lutar por quem realmente somos. Roberto queria me tornar invisível. Em vez disso, me ajudou a me tornar inesquecível. E essa, descobri, é a melhor vingança de todas.